Muito bem, meus amigos, vamos agora à terceira parte deste tutorial e ele vai se focar muito num conceito que é o Impermanent Loss. É algo que vocês têm que perceber se vão para estas pools de liquidez ou para estas farms, e tem a ver com o facto, é a diferença, não é, entre segurar os tokens na vossa carteira ou então simplesmente pôrem numa pool. Será que isso vão perder dinheiro, ganhar dinheiro com isso? Isto acontece muito, este Impermanent Loss, não é? Quando um token varia bastante, né? E depois quando retiram da pool sentem esse diferencial. Espera aí, entrei com 100 e agora só tenho 90 porque ou o token subiu muito ou o token desceu muito. Enfim, há N razões, né, que podem provocar esse impermanent loss e é perfeitamente normal que isso aconteça. Vocês podem se perguntar, então Rui, por que é que eu hei de estar a entrar numa pool se depois vou ter impermanent loss? É simples, é porque o que ganham, o juro que vão ganhar, ou o token de farm, etc., os outros incentivos todos que poderão ganhar, os FIIs, poderão compensar esse impermanent loss. Vamos então agora explorar isso mesmo. Eu montei aqui um Excelzinho, já vos vou mostrar, e vamos brincar um pouco com isso, com esse conceito, e ver outras coisas depois no final. Primeira coisa, vamos então pegar na rede Avalanche, já agora. Vamos ao Trader Joe, é o site que nós vimos, vamos ao website, e uma maneira simples de adicionar as redes, por exemplo, eu aqui na MetaMask não tenho a rede Avalanche, então é simples, vou a este site, faço Connect MetaMask, ele está-me a dizer para eu mudar para a rede Avalanche Chain e eu quero mudar, mas eu não tenho esta rede na MetaMask, ele está a dizer, olha, tu não tens, queres adicionar os parâmetros da rede? Sim senhora, eu vou dizer que sim. Cuidado a tudo o que aceitam com a MetaMask, tá bom? Neste caso não há problema, mas se são inexperientes, cuidado com as aprovações que vocês dão. Tá? Neste caso não se preocupem, mas há esquemas de, às vezes há sites mais duvidosos que vos levam a aprovar coisas e depois simplesmente dão-vos acesso, vocês dão acesso ilimitado a esses sites ou hackers que estão por trás disso e podem-vos roubar os fundos. Por isso, leiam sempre com atenção aquilo que aprovam. Já vos disse, no caso do DeFi vocês têm que ser homenzinhos, mulherzinhos e serem responsáveis pelo vosso dinheiro. Não chorem se depois perderem dinheiro ou forem roubados. Por isso, tenham muito cuidado com este espaço, tá? Vá, mas vou provar, não vos quero assustar, tá bom? E agora vou mudar. E pronto, já estou na rede Avalanche. E agora vamos pegar aqui numa pool qualquer. Não sei o que é que vamos pegar. Vamos pegar numa pool que tenha, se calhar, um yield bastante elevada. Vamos ver quais são as pools que têm maior APR. Olha, está aqui uma pool interessante que é uma stablecoin, é AVAX e DAI. Isto é uma pool em que uma das moedas varia bastante, que é o AVAX, e o DAI é uma moeda estável. Ou seja, o DAI vai sempre ter o valor de... O AVAX é que vai variar, vai subir ou descer. Vamos ver qual é o preço. Vou já tirar aqui os valores, ou seja, esta pool está-me a dar 30,6%, que é bastante. Vejam que as farms tipicamente poderão dar yields muito superiores, tá? 40, 188, mas já sabem que aqui existe aquele incentivo extra que é pago no token do protocolo. Vamos pegar num caso simples para já numa pool, depois o resto é muito parecido, só que tem mais incentivos que têm que ser contabilizados. Cuidado, né? Porque tem mais variáveis, tem mais variância, há mais tokens, enfim. É realmente algo bastante interessante, mas também tem que perceber o que é que estão a fazer. Se não entrarem em pools cegamente sem perceber o que estão a fazer, vão perder dinheiro. Muito bem, esta pool não tem assim muita liquidez, mas isto é um exercício prático, por isso não há problema. Se calhar por não ter tanta liquidez, estão a oferecer um APR maior. Não é? Então, esta pool, ok, mas eu não tenho DAI, né? Então o que é que temos de fazer primeiro? Temos que passar um pouco da AVAX para DAI. Então, eu vou fazer assim, vou pôr isto num novo separador. Quero passar a AVAX para DAI. Então vamos pôr aqui isto, DAI, vou procurar. Nós tínhamos 1000 AVAX. E estas pools é 50-50%. Então, vamos ver à CoinGet quanto é que está o token do AVAX. Só para verem também, AVAX é 12º, ou seja, é algo que já teve uma grande valorização, certamente. Neste momento está em queda, vejam. Vejam, as pessoas que compraram em... Isto é interessante, vejam isto, o espaço temporal. Vejam, em meio ano, isto foi um token que valorizou 10 vezes. Se vocês tivessem comprado na altura, verão, mais ou menos, não é? Que estava a 11... Isto chegou aos 134. Este token fez 10 vezes, não é? O que é ótimo, não é? Agora o token está a 81,98. É este o preço que eu vou utilizar como referência depois para a minha calculadora. Muito bem. Então,
já tenho o DAI que vou utilizar, já tenho a pool e depois o que fazíamos era isto. Bem, então, tenho a componente inicial e daqui chegávamos em fevereiro e depois íamos ver aqui, viu o valor disto sem juros. Vejam que o preço final é os 72, que tínhamos estimado, ou seja, ia diminuir o AVAX em 10 euros. Pronto, é uma moeda que estava a cair, o pessoal já não estava interessado e começou a sair do ecossistema, etc. N razões, não é? Estou a pegar num cenário um pouco mais pessimista. A pool tem que equilibrar, então sobe a quantidade para 1,30. Pronto. Apesar de nós termos só 1,22 inicialmente investidos. E o DAI é uma stablecoin, mantém sempre o mesmo preço, mas a quantidade diminui um bocadinho, que é para manter a pool novamente a 50-50. Percebem este conceito, não é? Tem que estar sempre 50% de cada lado, mas esta parte, não é? O equilíbrio da pool depois já não está no nosso controle, a não ser que a gente adicione mais dinheiro nessa pool. Então, mas o que acontece? Se eu simplesmente guardasse o AVAX, o valor dele seria 87,8. Não é nada mais que o preço final vezes a minha quantidade. Se eu simplesmente guardar o DAI, é fácil. O DAI vale sempre, como é sempre 1 euro, não é independente do valor, está isto. Então, se eu simplesmente metesse na carteira, como o AVAX desvalorizou, não é? Eu perdi aqui sensivelmente 13 euros. O impermanent loss, vejam o que é que aconteceu. Isto agora é a parte interessante. Não é? Eu estou a dizer que perdi menos 0,4 euros. Ou seja, se eu comparar esta pool de liquidez com o facto de ter os tokens simplesmente na carteira, não é? Eu ia perder, e se depois retirasse a liquidez passado um mês, apesar do token ter diminuído, eu ia só ter um impermanent loss de 0,21%. Isto parece esquisito, não é? Então, mas o token perdeu 10 euros e eu só vou perder isto de menos 0,4%. Porquê? É porque este APR, não é? Este juro que nos estão a dar, vai compensar essas perdas. Não é? E é o que eu tenho aqui. Não é? Eu fiz aqui uma estimativa em que não é nada mais do que o valor final mais os juros. Não é? E os juros, enquanto aqui é o meu valor sem juros, que é a soma das quantidades que eu teria, não é? Se eu adicionar os juros, eu tenho 192,4. Okay? Ou seja, eu ganho em juros 4,6 euros no espaço de um mês, o que ainda é bastante, não é? Estes juros ganhos, à volta de 2,28%, compensam o impermanent loss, né? Passado um mês, se eu quiser retirar. Ou seja, eu ia mesmo assim fazer dinheiro com esta pool de liquidez. O que é engraçado. Ou seja, a diferença entre o guardar ou investir na pool de liquidez, neste caso, compensava. Mas vejam que estes valores depois podem mudar drasticamente. Né? Se calhar, se eu tiver um valor mais baixo, poderia depois não compensar, se eu puser aqui 10%. Mesmo assim 10% ainda compensava, 5% ainda compensava, mas poderá não acontecer isto, tá bom? E se o token subisse muito, será que tínhamos impermanent loss? Vamos ver isso então, vou pôr 120, ou seja, valorizou, vou pôr 100 o token. Veja, o impermanent loss acontece sempre, quer suba ou deixa. Veja, eu tenho na mesma, se eu retirar, como houve uma grande variação do token, novamente, quando eu for a tirar, eu vou perder. Agora, os juros compensaram? Compensaram, sim senhora. Né? Tivemos aqui 2,4% de juros no espaço de um mês. Que é super interessante. Por isso, quando vocês investem numa pool, não é? Convém realmente terem esta percepção que os juros que vos vão pagar se vão compensar o impermanent loss, não é, que poderão ter no futuro. E estas pools já sabem, às vezes têm um ciclo de vida muito curtinho, têm que andar mais em cima das coisas. Especialmente se forem para as ditas farms, em que, como vos disse, é um esquema quase Ponzi, em que aquilo às vezes pode ter um espaço de vida de uma semana ou 2 semanas. Estão a ver? É realmente um espaço meio maluco, até mesmo para os gamblers, não é? Mas têm que andar em cima das coisas. Antes de mais nada, não é? Então, 3 cenários que aumentam o impermanent loss: o token aumentar drasticamente, se diminuir. Se, por exemplo, neste caso eu fiz com uma stablecoin, podia acontecer fazer com 2 moedas que variam bastante. Essas pools são mais arriscadas, né? Já estão a ver, né? Pode realmente, porque de um lado temos uma stablecoin que, pronto, é sempre o mesmo valor, só temos que preocupar com o ativo. Se tivermos 2 tokens, pronto, poderá ser complicado, especialmente se um aumentar e o outro descer muito, então é o fim do mundo. Então, 2 maneiras de minimizar o impermanent loss é: se os 2 tokens voltarem às condições iniciais, ou seja, se isto não tivesse mudado praticamente nada, no espaço vamos pôr aqui 83, por exemplo. Esta seria uma situação ideal. Passado um mês conseguia retirar o dinheiro
ia ganhar bons juros, não é? Face à pool, ou seja, o meu investimento final seria ótimo. E pronto, ou seja, ganhei nesta pool, ia ter mais dinheiro do que aquilo que eu teria se eu só tivesse guardado o dinheiro, que seria aqui 200,1, não é? 201,3, digo eu, euros, mas com a pool, como ele teve a render, ganhei aqui 206,6, ganhei estes 5,4 euros. Esta é a diferença entre ganhar ou guardar. Façam sempre este cenário, não é? Do Impermanent Loss, a ver se vos compensa. Mas, por exemplo, os dois tokens aumentam e diminuem também ao mesmo tempo. Se for uma pool em que os dois tokens têm grandes variações, se eles tiverem uma variação semelhante a subir ou a descer, ótimo. Por exemplo, se forem dois ativos que estão muito correlacionados, a correlação é muito forte. Não sei, por exemplo, imaginem o caso Bitcoin e ETH. Eles têm às vezes uma forte correlação, não é? Pelo menos apesar do ETH ganhar bastante, tem ganho bastante terreno a Bitcoin, mas acontece muito, não é? Os ativos todos do espaço, muitos deles estão fortemente correlacionados ou com o ETH ou com a Bitcoin. Então, sempre que o ETH sobe, e esse token sobe também. Né? Sempre que o ETH desce, esse token desce também. Mas nessas pools, em princípio, não vão ter o problema de impermanent loss. Tem o problema do token desvalorizar, não é? Como é óbvio. Mas aí já é outra história. Por isso, cuidado. Bem, e agora fiz aqui uma brincadeira, foi estudar cenários. Isto, depois de terem tipo uma calculadora, algo deste género, vocês podem estudar cenários e ver qual é o impacto destas coisas, destas variáveis. Eu fiz um primeiro cenário em que é um input, ou seja, eu pus, ok, vou pôr isto tudo depender do preço final do token, visto que do outro lado temos uma moeda estável e quer ver o efeito no impermanent loss. Então é isso que vamos fazer. Vou só apagar para vocês verem, vou pôr isto até 5. O que é que acham que vai acontecer já agora? Já falei, não é? Já vos expliquei isto, mas como é que acham que esta curva vai dar? Não é? Eu vou fazer aqui um what if cenário já agora, enquanto eu estou a fazer isto. O input desta célula é isto, é o preço final, que é o que temos nesta coluna, e queremos ver o impacto que tem então no impermanent loss. Okay? Fazer OK, vou estudar este cenário e é isto que nós temos. Vamos fazer agora um gráfico, só para vos mostrar, e acho que vocês já estão à espera disto, mas não deixa de ser interessante ver estas coisas, não é? Assim, mais na prática. Ok, este foi o gráfico. Estão a ver? Veja o que acontece. Quando o valor é próximo do preço inicial de compra, claro que não temos praticamente impermanent loss. O impermanent loss aparece aqui neste gráfico. Vejam que aqui não há impermanent loss positivo. O impermanent loss é sempre, é como o nome diz, é uma perda, não é? Mas se não variar muito nesta pool, o que acontece é isto, né? Se variar positivamente, tem este comportamento. Se variar negativamente, tem este comportamento. Quanto mais tender para zero, pior é, né? Como é óbvio. Mas isto acho que faz sentido, né? Então, Rui, mas isto é com input. Então, e se eu quiser estudar, por exemplo, mais do que um input? Dois inputs. É isso, eu fiz aqui um cenário também ao lado. Neste caso, o que é que eu fiz? Eu fui ver os ganhos. Ok? Vou apagar novamente isto, só para vocês verem. Eu fiz, ok, quais serão o valor final, neste caso 50 é o valor final do token, aqui é o token, já agora, token versus, e aqui pus o APR, o API, etc. É isto que eu estou a fazer. E aqui tenho o valor final de juro, de final mais os juros. O que é que isto vai dar? Vou pôr aqui outro valor, sei lá, vou pôr isto agora 70. Bem, então vamos ver o que é que isto vai dar, ok? Então vá, eu vou selecionar novamente isto, fazer um cenário para duas variáveis, o que é sempre ótimo, fazer um what if, é mesmo, um goal table. Qual é o row input? O row input é este valor, é o API que eu estava a assumir constante e pode não ser constante, não é? E depois a coluna do preço é esta, que é o que vai variar aqui. Vamos ver quais são os valores finais disto. E pronto, está aqui a mostrar novamente o que acontece se o token subir. Por exemplo, se eu mantiver aquele valor, não é, de APR ao longo do tempo, o que se calhar poderá não acontecer, se existir muito dinheiro na pool, em teoria eles terão que oferecer cada vez menos, não é? Porque os rendimentos ficam mais diluídos pelo número de pessoas e dinheiro que está na pool. Por isso, a tendência às vezes destes APRs e API é diminuir, a não ser que exista aqueles incentivos de um farm token. Se, por outro lado,
o preço subir bastante, mas por exemplo o APR subir, pronto, é ótimo para nós, porque eu agora estou a fazer a análise do valor final mais os juros. Vejam o caso que eu tenho aqui, que fica aqui à volta disto, né? É este cenário aqui. Agora, só para vocês verem que isto tinha que dar os mesmos valores, né? Ou seja, para 70 e para mais ou menos o 31, que é este cenário aqui, dá 189,8, que é exatamente este valor que eu tenho aqui. Não é? Pronto. Este é este o cenário que eu apresentei aqui, mas há todas estas variações, porque estas coisas variam, não é? E é importante que tenham esta percepção que ao longo do tempo não só os tokens podem subir e descer de preço, não é? Como também estes APRs e APIs também sobem e descem. Não é? E convém ter uma ideia quando é que se calhar devemos sair, quando é que já não compensa estar. Por exemplo, se for um APR muito baixinho, não é? E existe um risco de impermanent loss elevado, se calhar não vale a pena entrarem nessa pool. Eu vou dar, sei lá, um cenário. Vamos ver mais pools. Quais são as pools que pagam pior? Mesmo assim, estas pools não são más, não. Mas olha, vejam esta pool. É o pool de um IT com um AVAX. São dois tokens que variam bastante. Já vimos que se variarem de maneira proporcional, é ótimo. Não tem tanto impermanent loss. Se variarem de forma contrária, é péssimo. Porque aqui tem dois tokens que variam bastante. Mas se as variações forem realmente muito semelhantes, é ótimo. Mas, em termos de FIIs, não é? Ele vai estar sempre a girar. Vocês só têm que se preocupar novamente com o impermanent loss quando querem fazer um exit da pool. Não é? Quando saem da pool é que depois têm que, se calhar, fazer estas continhas e perceber, ok, esta pool não me compensou. Eu não sei se isto foi muito confuso ou não. Eu seja como for, eu vou deixar esta calculadora para vocês brincarem um pouco com estas coisas, se precisarem, tá? Mas tenham atenção quando entram numa pool, esta questão, quando forem para retirar, realmente podem acontecer pequenas desgraças que vocês não estão à espera. Justamente se o token variou bastante. Por isso, vejam bem, quando entram na pool, repito, se o que vos vão pagar poderá compensar. E cuidado com estas pools de farm, porque têm APS e APYs às vezes elevados. No entanto, não se esqueçam que o token pode desvalorizar tanto que, mesmo que vos deem 1000%, se for 1000% de um token que vale 0,00001, não é nada, não é? Por isso é enganador às vezes estes APRs, porque realmente parte dele é num token que pode ir... A tendência destes tokens às vezes é tenderem para zero, tá? É realmente muito fascinante esta área do DeFi, mas cuidado quando se metem nestas coisas. Eu penso que esta parte fica arrumada, eu deixo a calculadora para vocês brincarem, tá? Agora, outra questão que eu quero falar, que é, vocês agora têm dinheiro na Avalanche, mas querem ir para outro ecossistema. Como é que fazem? Existem bridges, não é? Porque eu estava na Avalanche e queria passar algo para Binance Smart Chain. E eu tinha aqui, sei lá, tinha DAI, que tinha feito uns FIIs e queria agora ir para esta rede e queria, sei lá, o DAI na outra. Queria passar DAI de uma rede para a outra. Eu tenho que me ligar, calma. Ok, ele já ligou a minha MetaMask e vejam o que é que acontece. Vamos ver o que eu quero passar. Eu tinha feito o DAI, quero pôr DAI na outra rede. Vejam o que é que ele está a fazer. Ele está a procurar na rede, não é? Ok, da Avalanche para DAI na Polygon, por exemplo, eu vou pagar este FII. Ele apresenta-me aqui várias alternativas, neste caso só me apresenta uma, mas pronto, paga um FII pequenino. O que é que eu quero dizer com isto? É mais fácil passar, às vezes, de redes secundárias, não é? Vocês não precisam voltar à rede principal tipo IT e depois migrar para a outra rede. Esta é uma parte que está a ser bastante desenvolvida, é esta cross-chain, utilizar estas bridges, estas pontes para passar de um ecossistema para o outro. E os FIIs realmente são mais acessíveis. Porque vejam, se eu tivesse que ir para a rede IT, vejam os custos. Se eu ir para a rede principal é o que eu vos digo, não compensa. Vejam os FIIs. Aqui existem duas opções, ou usar uma bridge que se chama AnySwap, ou usar um Hyphen Bridge que pronto, paga-se aqui 27, nesta paga-se 80, já a diferença. Que eu usar esta bridge, passar da Avalanche para a IT, vejam ainda há aqui muita margem de otimização realmente nestes projetos e por isso estejam atentos. Isto é um projeto engraçado, ainda está numa versão beta, mas vejam realmente estas coisas. Vocês não precisam de voltar realmente para a rede principal, depois passar da rede principal para a outra rede, não. Já há estas pontos que fazem ligação de um ecossistema para o outro. Eu estou-vos a dizer isto, não é? Porque
muitas das pessoas que às vezes trabalham nestas coisas, no espaço DeFi, o que tem acontecido muito é, ok, isto é a última sensação, estamos lá, já deu o que tinha a dar, agora quero experimentar outro ecossistema. E então, se quiserem experimentar outro ecossistema, experimentem procurar pelas bridges, experimentem ler sobre esses assuntos, também estes pontos, que é para evitarem pagar custos elevados, tá? Literalmente é isso. Outra coisa interessante, vejam, realmente temos aqui o WIT, não é? Vocês podem ver aqui um gráfico temporal em que realmente, devido aos FIIs elevados, o que está a acontecer é as outras redes estão a ganhar espaço de manobra. É algo que eu já tinha falado, não é? Mas pronto, é normal que as pessoas experimentem as outras coisas. Ainda há muita coisa a ser operada na Reddit, mas é interessante verem algo. Se eu for ver aqui, por exemplo, no Ultrasound Money, ver onde é que está a haver a maior queima de IT. E o que está a acontecer, muitas das vezes, se vocês forem a este site, é a maior parte do IT, veja, agora o gás está a 170, está bastante elevado. Deve estar a existir um projeto qualquer a passar. Mas a maior parte do gás, das despesas e deste volume de transações que entopa a rede toda tem sido da OpenSea. E isto é interessante também de pensarem, não é? Que os projetos associados aos NFTs estão muito na moda neste momento. E eu estou a falar disto, estas redes concorrentes, as pessoas que, sei lá, há projetos de NFTs nas outras redes. Se algum desses projetos pegar muito na moda, não é? Pode ser uma oportunidade. E se vocês estiverem na altura certa, e se os NFTs continuarem a crescer e as pessoas continuarem a procurar esse ecossistema, pronto, vão valorizar bastante. Por isso, tentem perceber o que se passa no mercado também. Já tinha falado da questão dos NFTs. Acho que vai ser uma excelente maneira de trazer mais pessoas para o espaço. Mas as pessoas não querem estar a trabalhar na rede IT, né? Por causa daqueles custos elevados. Nós vimos aqui, né? Realmente passar fundos, trabalhar na rede IT tem custos exorbitantes para a maior parte das pessoas. As pessoas querem trabalhar em ecossistemas onde as transações sejam baratinhas, não é? Como é óbvio. Pronto, meus amigos, eu acho que ficamos por aqui neste terceiro vídeo. Espero que tenha sido clara esta história do Impermanent Loss, tá? Cuidado, realmente se vão para estes pulos, se fazem o staking, enfim. Mas tenham cuidado quando metem o dinheiro nestas farms ou nestes pools. Esta questão, quando forem a retirar, realmente podem perder dinheiro. Escolham bem a pool, se vos oferecem um bom juro, e vejam como esse juro é pago. Não é? Se é pago na moeda, se é pago no token de farm. Cuidado a estes pormenores todos se querem fazer dinheiro. E também, claro, vejam sempre o contexto. Não é? Se vocês conseguirem, e tem existido muitas oportunidades, como vos disse, primeiro foi o IT, depois eu lembro-me que depois do IT foi a Binance Smart Chain, foi muito inovador e então trouxe muito dinheiro, houve muita gente que não apanhou a Binance Smart Chain. Depois da Binance Smart Chain, agora vimos a Solana, cresceu bastante. Depois o Terra, depois o Avalanche. Tem existido a oportunidade. Primeiro foi o IT, depois foi o Polygon, ali por volta de março, teve um grande crescimento. E a Binance Smart Chain também teve um grande crescimento. Depois a moda foi para os ecossistemas tipo Solana e Avalanche e Terra. Também já vi algumas coisas no Phantom. Enfim, há realmente oportunidades e se calhar as melhores oportunidades são nos ecossistemas mais pequeninos, não é? Onde ainda não estão na boca do povo, e quando forem para a boca do povo, se calhar poderão ter uma grande valorização se tiverem a fazer algum tipo de farm nestas coisas. Mais um ponto interessante, aqui no DeFi Lab eles têm algo que é engraçado, que é isto dos airdrops. E este dos airdrops é algo especulativo, mas já agora também deixo essa chega, que é, eles dizem aqui tokenless protocols that may airdrop. E os airdrops ou seja, se vocês interagirem se calhar com alguns destes protocolos, como são protocolos que ainda nem sequer têm um token, e está muito na moda todos os protocolos criarem um token para incentivar as pessoas a irem, não é? E visitarem, às vezes podem ser recompensados. Pode acontecer realmente um airdrop se vocês já fizeram algum tipo de operação e recebem de repente um token qualquer que não estavam à espera. Por isso há muita gente que é o hunting airdrop, não é? E realmente, principalmente as pessoas que andam às vezes nestes espaços, experimentam estes protocolos pelo menos uma vez. Quem sabe no futuro depois tem realmente um token. Pronto, é uma ideia para vocês. Quando quiserem experimentar um destes protocolos, aconselho vivamente a visitarem, por exemplo, a página, não é? E depois na página, muitas das vezes, não é? Tem as suas redes sociais, Twitter, vejam o Discord principalmente,
tentem conhecer a equipa também. Vejam os blogs, por exemplo, também. Né? Será que é um protocolo que está ativo, está a desenvolver? Tem que fazer o trabalho de casa, né? Senão poderão se dar mal. Não entrem às cegas nestes protocolos. Vejam se existem incentivos por trás que depois podem valorizar as vossas pools, ou as vossas farms, ou os vossos staking, enfim, N coisas. Mas bem-vindos, não é? Então aqui à vossa liberdade financeira, não é? Bem-vindos aqui à MetaMask. Espero realmente que este tutorial vos ajude. Pá, e se este conjunto de 3 vídeos vos ajudou, partilhem com os vossos amigos, deixem o vosso like. Se tiverem questões, deixem aí abaixo. Falem-me das vossas pools, onde é que vocês andam, o que é que estão a experimentar, enfim. Espero que estejam a ter muito sucesso e fica um abraço. Até um próximo vídeo então, tá bom? Pá, tchauzão, fiquem bem.